Aleluias! Mais uma vez juntos meditando na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos meditar? Continuaremos Apocalipse 2, só que nós vamos continuar o verso 8, porque nós paramos no versículo 7, que foi a igreja de Efésios. E agora nós estaremos na igreja de Esmirna. Glória a Deus, aleluia. O anjo falando às 7 igrejas da Ásia, né? E aqui nós estamos na igreja de Esmirna. Meu Deus, fala, Senhor, conosco pela tua misericórdia. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. E fala conosco, Senhor, conforme a tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí, em Apocalipse 2, verso 8. Pegue um caderno, um lápis ou uma caneta e vamos meditar e anotar aquilo que você aprendeu e aquilo que você ainda não aprendeu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Quem foi o primeiro e o último que foi morto e reviveu? Jesus Cristo, glória a Deus. É Ele que foi morto, mas reviveu, foi morto para nos salvar, para nos purificar de todos os nossos pecados. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Reviveu. Verso 9. Eu sei as tuas obras. Aqui o anjo está falando com a igreja de Esmirna e conosco também. Verso 9. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Glória a Deus. Então, aqui o anjo, o Senhor está falando, eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza. Deus conhece a tua fraqueza, Deus conhece a tua fidelidade, Deus nos conhece até onde nós podemos ir. É Ele quem nos capacita. Ele conhece a aflição que você tem passado. Ele conhece o teu esforço, a tua fé, a nossa fé. Ele conhece o quanto nós temos lutado, o quanto você tem lutado para permanecer diante do Senhor. Ele tem visto as suas lágrimas, o seu esforço, a sua fé, a sua caridade, a sua paciência. Ele nos conhece. Eu sei as tuas obras e tribulações. Ele conhece as nossas tribulações, as nossas ansiedades. Glória a Deus. Eu sei, o verso 9, eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza. Pobreza por quê? Porque aqui nesse mundo nós somos peregrinos. A nossa casa, a nossa morada maravilhosa não é aqui nesse mundo, mas é lá na glória com Cristo, eternamente. Aqui nós sofremos aflições, aqui nós choramos, aqui nós sentimos dores, aqui muitas vezes nós somos caluniados, aqui muitas vezes somos pobres, porque aqui nós somos peregrinos.
A nossa morada não é aqui. Mas Jesus foi a preparar uma linda morada, uma maravilhosa morada eterna para o teu povo, para aqueles que permanecer fiel até o fim. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E por que nós somos ricos? Por quê? Porque nós lutamos para continuar fazendo a vontade daquele que tudo pode, fazendo a vontade de Deus. Por mais que nós somos atribulados, perseguidos, injuriados, caluniados, por mais que o inimigo luta para nós não vencer, mas nós estamos aqui, forte, lutando para fazer a vontade de Deus. Mas tu és rico, na verdade que nós somos ricos. Glória a Deus. Deus conhece a nossa fraqueza, a nossa pobreza, mas aqui ele está falando também que nós somos ricos porque nós servimos ao Senhor. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. E a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são. Deus conhece aqueles crentes, aquelas pessoas que se dizem judeus, que se dizem fazer a vontade de Deus, mas não fazem. Vivem uma vida de fingimento diante do Senhor. Fala que faz a vontade de Deus, mas não tem conserto com Deus, não tem aliança com o Senhor. Não procura ter raiz profunda, estar enraizado em Cristo Jesus. Esses que se dizem ser judeus, mas não são, mas mentem. Esses que se dizem ser cristão, mas não são, estão abraçando o mundo pecado, estão abraçando a prostituição em seus corações, em suas mentes, estão idolatrando a si mesmo, idolatrando o homem, idolatrando a mulher, idolatrando as coisas que esse mundo oferece. Glória a Deus. Os que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás, se levantando contra outros. Quantos crentes que se levantam contra aquele que está lutando para ser fiel, que está lutando para fazer a vontade de Deus. Quantos crentes que são perseguidores de Cristo. Porque quando uma pessoa que diz ser judeu, que diz ser crente, persegue aquele crente que luta para ser fiel, que está no caminho da verdade, que luta para derrubar o outro, então ele é o que a palavra está falando? Sinagoga de Satanás. Essas pessoas que dizem fazer a vontade de Deus, mas vivem só no fingimento, na falsidade, a palavra está falando que são sinagogas de Satanás. Mas será que tem perdão para eles? Será que tem perdão para eles, para elas? Com certeza. Se eles se arrepender e se converter verdadeiramente, Deus capacita e Deus dá a vitória. Glória a Deus. Verso 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Aqui Deus está falando. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. E quantos crentes foram lançados em prisões? Quantos cristãos já foram mortos? Quantos países aí que se a pessoa falar que serve a Deus, ela é morta? Eles prendem, eles batem, eles açoitam aquela pessoa.
e muitas vezes até a morte. Quantos países aí que não aceitam o evangelho? É proibido o evangelho. Glória a Deus. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, mesmo que Satanás luta contra a tua vida, contra a minha vida, para nós não fazer a vontade de Deus, vamos permanecer firmes na presença do Senhor. Porque aqui a palavra de Deus está falando, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Quem sabe eu posso um dia ser presa, eu, irmã Nivalda, posso um dia ser presa por amor do evangelho. Quem sabe você um dia pode ser preso, pode apanhar, pode ser açoitado por amor ao evangelho. Mas a palavra de Deus está falando para nós não temer, a dor, não temer as consequências, não temer os homens maus, não temer a maldade deles, mas que nós venhamos permanecer firmes no evangelho. Porque mesmo depois de mortos, nós seremos vencedores. Aqueles que servem o Senhor, mesmo depois de morto, é vencedor. Glória a Deus. E eis que o diabo lançará, o mesmo versículo, e eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Então vamos a preparar. Vamos pedir a Deus que nos prepare. Porque se for preciso nós ser presos ou morto por amor a Cristo, nós estaremos prontos. Então vamos vigiar, vamos jejuar, continuar no jejum. Vamos orar nas madrugadas e pedir a Deus que nos capacita para esses dias de tribulações que está falando o Apocalipse. Na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Vida eterna com Cristo, aleluia. E tereis uma tribulação de 10 dias. Deixa-me ver se eu encontro aqui. Mateus 4, 9, verso 10. Glória a Deus, tribulação de 10 dias. Mateus 4, 9, 10. Pedro 8. Pedro, Pedro, 2 Pedro 8, verso 8. 2 Pedro 3, verso 8. Vou repetir. 2 Pedro 3, verso 8. É porque me dá aqueles brancos, né? Glória a Deus, mas Jesus é maior para nos dar a vitória. Deixa eu ver se eu encontro aqui. 2 Pedro 3, verso 8. Tribulação de 10 dias. Glória a Deus. E tereis uma tribulação de 10 dias. Glória a Deus. Tá rasgada aqui. Rasgaram ela aqui. Mas, verso 9. Não, é verso 8.
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Presta bem atenção. No 2 Pedro 3, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o que está falando aqui? Glória a Deus. E tereis uma tribulação de 10 dias. Se um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 10 dias então, é muito tempo, né? Vou recapitular o 10 todinho. Versículo 10 de Apocalipse 2. Apocalipse 2, verso 10. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado. Nós já falamos, né, sobre isso. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, 10 dias para o Senhor é quantos dias? É muito tempo. E tereis uma tribulação de 10 dias. Se um dia para o Senhor é como 1000 anos, que nós lemos lá, né? Imagina 10 dias. Misericórdia. Então vamos buscar a presença de Deus com jejum e oração, para que nós possamos vencer. Para que nós possamos vencer. Glória a Deus. Desculpa aí, porque às vezes eu demoro a encontrar, dá aquele branco e eu demoro a encontrar, mesmo depois que eu já anotei, ainda me dá um branco e eu demoro a encontrar, né? Glória a Deus, é encontrar. Glória a Deus. Então vamos para o verso 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, aqueles que vencer essas tribulações, aqueles que vencer até mesmo a morte, porque o cristão, aquele que é fiel a Deus, aquele que verdadeiramente não é só um crente, mas ele é cristão, ele é fiel, ele vence até a morte. Por quê? Porque depois de morto, ele ainda vive. Porque depois de morto, ele ainda tem vida eterna. Não adianta Satanás usar os seus adeptos para matar os cristãos, porque o cristão não morre. Aquele que está enraizado em Cristo vence. Vence para sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Então, a próxima carta é para a igreja de Pérgamo. A próxima carta é a igreja de Pérgamo. Nós estávamos na igreja de Esmirna, né? Desculpa, porque às vezes eu anoto aqui direitinho, mas depois eu fico assim meio perdida ainda. Mas Jesus ainda vai fortalecer meu cérebro, a minha cabeça, né? Deus ainda vai fortalecer a minha mente para que eu possa fazer a obra dele com mais perfeição. Glória a Deus. Às vezes eu falo que é um versículo e é o outro, né? Aí eu vou lá e conserto tudo direitinho, né? Glória a Deus. Às vezes eu falo para vocês, é o verso 9, mas não é o verso 8. Aí eu conserto, aí eu falo, não, desculpa, é o verso 8. Glória a Deus. Mas é assim mesmo, o importante é estar na presença do Senhor. Nós temos que vencer a nós mesmos. O mais difícil nesse mundo não é vencer o nosso próximo, não é vencer o diabo, é vencer a nós mesmos. A nós mesmos. Porque muitas vezes também
Nós falamos, às vezes o crente fala assim, quem fez isso foi o diabo. Mas às vezes quem fez isso foi você. Às vezes quem fez foi eu. Às vezes foi falta de temor, falta de fidelidade, falta de obediência a Deus, né? Às vezes a culpa é nossa, a culpa é sua, a culpa é minha, né? Mas muitas vezes também o inimigo luta para que nós não venhamos a vencer. Mas Deus é maior para nos dar a vitória. Deus abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. A próxima lição, terceira carta à igreja de Pérgamo. Glória a Deus, é o verso 12. Ainda vai continuar o 2, né? Ainda nós vamos continuar o capítulo 2 do Apocalipse e o verso 12. Hoje nós lemos do 8 até o 11. E o próximo é o verso 12, capítulo 2, verso 12. Não esqueça, estude aí, faça seu comentário, aonde vocês acham que eu errei, ou vocês têm certeza que eu errei, né? Faça o seu comentário e fale, irmã Nilva, não é assim. Irmã Nilva, esse versículo é dessa maneira aqui. Glória a Deus, e eu estarei aprendendo com vocês também. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso, é Ele quem nos dá a vitória. Estude a Bíblia, vamos estudar. Glória a Deus.